Olá, turminha! Na nossa aula de produção de texto de hoje, trabalharemos da página 9 até a página 13. Nós veremos o gênero textual conto de mistério. E como o nome já diz, o conto é uma história que vai envolver algum conflito, um mistério, algo que vai prender a nossa atenção até o fim da história. Os contos são histórias curtas, de ficção, ou seja, são histórias imaginárias, histórias criadas, não são baseadas em fatos reais, que tem um enredo, ou seja, tem um começo, um meio e um fim, tem poucos personagens, a história apresenta um conflito que será resolvido no final da história, né? E é o que prende a atenção do leitor até chegar lá. E também do narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador que somente observa e conta a história, como ele pode ser o narrador que também participa, que é o chamado narrador personagem. O conto que eu vou ler para vocês é O Fantasma do Meio-Dia, de Elisa Santos. Prestem atenção na leitura, façam também uma leitura atenta para interpretar esse conto e depois produzir o seu próprio conto com as características que eu citei para vocês agora. O povoado de São Judas ficava a poucos quilômetros da mata, onde, segundo os moradores da localidade, ocorriam fatos estranhos. Amanda tinha 9 anos quando a sua avó Zezinha começou a narrar os contos de fada para todos os netos, mas, vez por outra, ouvia nas reuniões de família para os adultos as histórias que envolviam o vilarejo e a mata e que despertavam o interesse da meninada. Era uma tal de Mulher do Cabelo de Fogo, que era uma mulher atingida por uma queimada realizada por alguns moradores. Desde então, ela assombra o povoado como castigo. Outra história horripilante era do fantasma do menino do meio-dia. Segundo contam os antepassados, ele se perdeu da mãe ao meio-dia e ficou vagando pelas ruas e ninguém o acolheu. Ele virou fantasma e, como punição para essa atitude, ele aparece nessa mesma hora e, se encontrar com alguma criança perto da mata, ela desaparece e nunca mais é encontrada. Certo dia, a família de Amanda precisou ir a uma cidade próxima que cruzava a mata. Todos ficaram temerosos, mas marcaram a viagem bem cedo, para que não passassem pela mata perto do meio-dia. Era melhor evitar qualquer desconforto. Depois de arrumarem as malas, partiram ao amanhecer, mas o inesperado aconteceu. Um acidente entre 2 veículos atrapalhara o trânsito e não havia como passar nem voltar. As horas foram passando e os carros muito lentos. Perto do meio-dia, eles começaram a ficar ansiosos porque o engarrafamento os deixou próximo da mata. Estavam no carro Amanda, Dona Marta, sua mãe, Pedro, seu pai, e Júnior, seu irmão mais novo. De repente, Júnior grita e fica espatelado. "O que foi, menino?" perguntou Dona Marta. O menino foi tomando ar. Eu vi. "O que você viu, Júnior?" perguntou o senhor Pedro. O menino, olhando para mim. "Em que direção ele está?" "Está vindo em nossa direção." O desespero começou. Todos tentando abrir as portas do carro, mas parecia que estavam travadas. E o menino cada vez mais dizendo que estava perto. A mãe começou a gritar por socorro e o pai tentando acalmar a todos. Amanda começou a chorar, lembrando das histórias que ouvia da avó, até que o menino desapareceu das vistas do pequeno Júnior. De repente, as batidas no carro, a gritaria foi grande. Apareceu um menino pedindo esmolas, com rosto triste e olhar fixo que disse: "Eu só queria umas moedas." O conto de mistério são aqueles cuja trama envolve um mistério e o medo do desconhecido. Geralmente são contos de tradição oral e com alguma lição de moral às pessoas.